Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a propagação vegetativa em um trabalho da disciplina de Citologia do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de São João del Rei. Propagação vegetativa é quando multiplicamos, através da reprodução assexuada, partes de uma planta, gerando indivíduos idênticos à planta-mãe. Para que possamos entender o processo da propagação vegetativa, vamos primeiro diferenciar os processos reprodutivos das plantas. A reprodução sexuada está envolvida com a troca de material genético entre as espécies, formando sementes. Os elementos relacionados com esse tipo de reprodução, nas angiospermas, encontram-se nas flores. Os gametas encontram-se na antera, que contém o grão de pólen, e no ovário, que contém o óvulo. Após os processos da meiose, ocorre a formação dos gametófitos feminino e masculino. Após a polinização, inicia-se a germinação do grão de pólen, que, através do tubo polínico, leva duas células espermáticas ao gametófito feminino. Uma delas forma o zigoto, que, através de divisões mitóticas, dá origem ao embrião, e a outra dá origem ao tecido nutritivo chamado endosperma. Após o processo de fecundação, surge então a semente, que possibilita o reinício do ciclo. Na reprodução assexuada, processo no qual se encaixa a propagação vegetativa, as plantas dão origem a indivíduos idênticos à planta-mãe, através de divisões mitóticas. Esses indivíduos também são chamados de clones. A propagação vegetativa pode ocorrer tanto natural quanto artificialmente. Entre as principais naturais, temos a utilização dos bulbos, que são caules subterrâneos com acúmulo de reservas, como o alho e a cebola. Os rizomas, caules também modificados que podem ser subterrâneos ou superficiais e possuem gemas, nós, entrinós e dominância apical, como o bambu e a bananeira. Os tubérculos, caules modificados formados pela expansão e pelo grande acúmulo de reservas na parte subterrânea, como a batata. As raízes tuberosas são raízes com potencial para desenvolver gemas, como a batata doce. Estolões são caules de crescimento horizontal, distinguindo-se dos rizomas pelo menor diâmetro e entrinós mais externos, ao longo dos quais não possuem raízes. Ocorrem em amendoim forrageiro e morango. E algumas plantas apresentam ainda brotações nas folhas, ainda ligadas à planta matriz ou nas margens, como as suculentas. Já os processos artificiais de propagação não ocorrem frequentemente na natureza e necessitam da interferência do homem para que possam acontecer. Nesses processos, partes de caules, folhas e raízes são utilizadas para regenerar plantas completas. Os principais processos artificiais são estaquia, alporquia, mergulhia, enxertia e a cultura de tecidos, também chamada de micropropagação. A estaquia é o processo de reprodução por meio de estacas, que são ramos caulinares cortados contendo gemas. A extremidade cortada da estaca deve ser enterrada no solo e a gema apical deve ser removida para não interferir na pega da muda ou da estaca, pois a gema apical inibe o desenvolvimento das gemas laterais. A mergulhia permite enraizar uma porção da planta sem desligá-la da planta-mãe, permitindo o suprimento de reservas, água e hormônios. Nesse processo, mantém-se parte de um ramo da planta enterrado até que formem raízes, separando o ramo com as raízes e plantando-o a seguir. Na alporquia, faz-se um pequeno corte em um ramo, colocando nesse local terra úmida envolta por um saco ou uma lata, presa ao ramo. Deixe-se até enraizar e então separa-se o ramo com as raízes, plantando-o a seguir. Pode ser realizado em qualquer ramo da planta. A enxertia é o transplante de uma muda chamada cavaleiro ou enxerto em uma planta provida de raízes, denominada cavalo ou porta-enxerto. A enxertia pode apresentar-se de diversas maneiras, como a borbolia, a garfagem ou a encoxinha. Na borbolia, o enxertador faz um corte em forma de T no porta-enxerto, invertido ou não, soltando parcialmente a casca como a lâmina do canivete de enxertia. Em seguida, retira a borbulha do cultivar a ser enxertada, que é então introduzida no T e é amarrado com plástico, deixando a borbulha livre. A garfagem é um processo que consiste em soldar um processo de ramo destacado sobre o outro. Difere da borbolia por possuir normalmente mais de uma gema e também porque o porta-enxerto tem sua parte superior decapitada.
É essencial que a região cambial do garfo seja colocada em contato íntimo com a do cavalo. A coxia é um método utilizado para unir duas plantas que continuam vivendo sobre seus próprios sistemas radiculares, até que a soldadura entre ambas se complete e possibilite a separação cavaleiro de suas próprias raízes. Temos ainda a micropropagação, que consiste em cultivar segmentos das plantas em tubos de ensaio que contenham soluções nutritivas e hormônios na dosagem adequada. Os segmentos formam massas de células chamadas calos e, depois de algum tempo, desenvolvem raízes e os caules, as chamadas plântulas, que depois são transferidas para o solo. Conhecendo as peculiaridades das plantas, o ser humano aprendeu a fazer uso dela, em benefício próprio, confeccionando mudas que cultivadas dão origem à nova planta, idêntica à planta-mãe, preservando assim as características comercialmente importantes. Na agricultura, a possibilidade de as plantas se propagarem vegetativamente proporcionou, ao longo do tempo, a produção de grande número de plantas, com o mínimo esforço, dispersa e com melhores qualidades desejadas. No entanto, a principal desvantagem desse processo é a uniformidade genética da população, que, em caso das condições locais se modificarem e não serem mais propícias, como a introdução de um patógeno, a população inteira se extinguiria. E ficamos por aqui. Esperamos que tenham entendido um pouco sobre a propagação vegetativa. Até a próxima!